Fala pessoal, beleza? Show de bola! Tava com saudade de fazer live aqui e agora nós vamos trazer aí a Carol Viola, que é uma mãe super amorosa, super dedicada, e vamos falar sobre a maternidade especial e tudo que cerca isso aí. Show de bola, olha aí o pessoal entrando. Oi Cris, tudo jóia? Manu, tudo bom? Legal, a Carol já entrou aqui, ó. Já vou compartilhar a tela e chamar ela para esse bate-papo maravilhoso. Olha aí, olha que legal. Que massa, que massa. Fala, Oi, Carol. Samuca! Que prazer estar aqui com você, viu? Igualmente. Tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem também? Tô sim. Legal. Show de bola, Carol. Carol, para Nossa, a um gente prazer. começar, vamos juntar a audiência dos dois Instagrams aqui, né? Tem o pessoal que Sim, não me conhece no seu, tem o pessoal que não te conhece no meu. Queria que sim, você se apresentasse, falasse um pouquinho, não só da mãe que você é, mas do trabalho que você faz, da sua parte sim, profissional, junto com o Adelino, né? sim. É um prazer enorme estar com você. Eu sou Carol Viola, sou a mãe que ama, conhecida aqui no Instagram assim. Eu sou treinadora comportamental, palestrante motivacional, assim como Samuca. A gente trabalha com desenvolvimento humano. Eu sempre tive um sonho de ser mãe, né? E o Adelino, meu marido, também é treinador e palestrante. Tem duas filhas já, a Laura e a Isabela. E ele embarcou nessa comigo, realizou meu sonho de ser mãe. E a gente é parceiro no trabalho, na vida, assim como você e a Carolzinha, né? Com E Deus me certeza. presenteou com o Luiz Henrique, né? Eu me tornei mãe especial na hora do nascimento, né, gente? Faltou oxigênio e acabou lesionando o cérebro dele, ocorrendo a paralisia cerebral. Ele está entre o nível 4 e o nível 5, né? Daquela pesquisa que eu esqueci o nome, Sim, mas isso não impede a gente de ser feliz, né, Samuca? Isso é o mais importante no com nosso dia a certeza, dia. Carol. É Com uma certeza. apresentação breve para a gente poder dar espaço para as pessoas também perguntarem mais, né, sobre o que elas têm dúvida e aos poucos vão nos conhecendo, né? E fala também de você, Samuca, para as pessoas que são no meu perfil, que eu falo muito de você lá e eu quero que elas te conheçam também. Carol, primeiro, a gente está numa semana especial aí e eu queria só Uhum. falar o porquê que a gente te chamou, porque eu acho que você é um exemplo de mãe que Ah, mostra a vida obrigada, real, querida. que mostra a vida como ela é, né? Inclusive teve um post Obrigada, que querida. você fez, não sei se foi hoje, ontem de madrugada ou hoje de manhã que Foi hoje. eu vi hoje cedo, e é aquilo ali mesmo, sabe? É um pouquinho. Porque eu não gosto muito da situação, eu acho que gourmetizam muito a situação às vezes, que querem Uhum. colocar um monte de coisa, e isso não é vida real, né, Carol? Vida real, Uhum. a gente tem desafios, todo mundo tem. Eu Exatamente. sou pai de uma criança convencional, mas eu tenho meus desafios como pai, a Carol, minha esposa, tem os desafios dela como mãe, mas eu acho que você traz muito isso, Carol, essa maternidade da vida real mesmo, como ela é, cheia de imprevistos, cheia Sim, de aprendizados, né? exatamente. Eu me chamo Samuel Bortolin, eu conheci a Carol e o Adelino por causa de um evento, que o Adelino também foi o cerimonialista do evento lá e fez uma apresentação maravilhosa, e era um evento específico, né, Carol? Sim, Para mães e pais de pessoas com deficiência, e ali a gente já vê, apesar de ter um público só de mães e pais, mas a gente já vê os pais e as mães que estão mais dispostos a compartilhar. E é verdade. eu sempre acreditei muito em compartilhar experiências, como fazer pessoas saltar degraus, soltar processos. Às vezes a gente contando um pouquinho da nossa experiência, fazendo um acompanhamento, faz com que a pessoa não erre tanto,
porque a vida ela é cheia de imprevistos e a gente erra muito Sim. para poder ter acertado algumas vezes, né, Carol? Eu não diria nem erro e acerto, Samuca, eu diria resultados positivos e negativos, porque Sim, a gente vai fazendo aquele TOTS, né, de testar e operar, ver o que realmente traz benefício para a gente. Eu já ouvi muito você falar isso também, né? Não é fácil viver a maternidade como um todo, muito menos atípica, né? Que exige muito mais habilidade, muito mais controle emocional, existem muito mais desafios, né, Samuca? sem dúvida, Carol. E eu digo isso pela minha mãe, porque eu lembro assim coisas como se fossem ontem. O que a gente era muito pequeno, a gente não lembra tanto. Mas eu Uhum. lembro, por exemplo, quando eu fui sair de casa com quase 17 anos, ainda nem tinha feito 17 anos, a minha mãe chegou a receber das amigas, mas você é doida, você vai deixar um filho com paralisia cerebral morar sozinho e tal. E aquilo vinha com um fundo de julgamento, assim, de gente Sim, que tinha filho convencional e que não tinha realmente a coragem que ela tinha de deixar um filho morar sozinho e tudo. Claro que para isso foi todo um processo, né, Carol? Eu vim num processo sim, de dependência ao extremo, e aí aos poucos a gente vai conseguindo alguma autonomia que para a gente representa uma vida, um mundo. sim. Então, assim, é um processo de pouca autonomia, bem aos poucos, mas que para a gente representa muito. E eu Sim. vejo que você preza muito isso, né, Carol? É dar o estímulo de acordo com a idade, dar o estímulo no time certo e dar o estímulo, porque eu muitas vezes eu passei pela minha mãe me dando um estímulo, e minha mãe foi a minha principal terapeuta, né, Sim. porque a gente veio de outra época, numa época que era um pouquinho menos informação, enfim, mas esse negócio de dar o estímulo que a gente vai responder lá na frente, às vezes ali durante 1 ano, 2 anos, a evolução é muito pouca, às vezes é quase nada, Sim. mas daqui um pouco, no terceiro, quarto ano, você começa a enxergar o resultado de tudo que você vem fazendo. Então, São durante toda. sementinhas, né, que a gente vem implantando durante todo esse processo. Sim, mas para a gente organizar o bate-papo aqui, cara, eu queria que você Sim, colocasse mesmo na ordem cronológica, assim, como que foi para você do nascimento do Luiz, quantas semanas ele nasceu, como que tá, foi sua reação, sua sim, expectativa, enfim. Queria trocar um pouquinho essa experiência com pode você. deixar. O Luiz nasceu de 39 semanas e um dia. Eu entrei em trabalho de parto. Meu parto foi muito rápido, foi 4 horas só de trabalho de parto. Ele nasceu de médica, eles chamam que a criança nasce deprimida, né? Carol, só um pouquinho que travou. Tá. Travou. Tava falando de trabalho de parto, eu escutei até 4 horas. Foram 4 horas de trabalho de parto, foi parto normal. Eu fiz 5 forças apenas e o Luiz Henrique nasceu. E na linguagem médica eles chamam que a criança nasce deprimida, né? Ele deve ter entrado em sofrimento intraútero. E quando ele já nasceu com bradicardia, ele foi reanimado, foi entubado rapidamente, né? O Adelino viu todo esse processo, portanto, ele não me passava nada do que estava acontecendo, né? E eu falava assim, mas por que ele não chora? Daí o Adelino, não, eles estão limpando, eles estão higienizando o bebê para que você possa ver ele melhor, né? E nesse inteirinho, o Adelino vendo toda aquela situação difícil, né? Massagem cardíaca, aquele balão de oxigênio, acredito que tenha sido muito difícil para ele ver tudo aquilo e não me passar essa preocupação. E até que chegou um momento que a médica eu fiz episiotomia, a médica estava costurando, eu tentei derrubar o pano lá com a minha perna para poder enxergar o que realmente estava acontecendo. Foi quando a médica passou, a pediatra que salvou a vida do Luiz Henrique, porque ele foi reanimado, ela passou com a incubadora dizendo que ele ia para o berçário de risco, porque ele não estava conseguindo respirar sozinho.
Esse foi o primeiro impacto para mim, né, como mãe. Porque na minha cabeça, todo bebê saía da barriga da mãe e ia para o quarto ou para o berçário e vinha embora para casa. Apesar de ser jovem, né, eu não tinha a mínima noção que existia UTI neonatal e aquilo tudo, né? E aí o Luiz Henrique foi para UTI, eu fiquei na sala lá esperando. A médica voltou, me fez companhia por um bom tempo, enquanto a Adelino ficou lá embaixo resolvendo o que teria que ser feito. O Luiz Henrique fez protocolo de hipotermia. O que é esse protocolo? Ele ficou de fraldinha, entubado, com um nível máximo de midazolam, que é um remédio que faz a pessoa dormir, né, num coma induzido. Ele ficou com um travesseiro de gelo, sabe aquele geloque que vende na farmácia? Ele ficou com aquele Sim. geloque na nuca durante 72 horas. A temperatura corporal dele baixou absurdamente, assim, e ele teria que ficar por aquele protocolo por 72 horas, correndo risco de vida, mais uma vez, para que o cérebro não lesionasse. Passando esse protocolo, a temperatura corporal do Luiz Henrique teria que subir 0,5 grau a cada 1 hora. E era também um risco, porque o cérebro poderia entender que aquilo era um ataque e paralisar tudo. Então, foi muito difícil a primeira semana. A gente não sabia de fato o que tinha acontecido. Ficamos 97 dias na UTI, 23 dias de intubação. Após a extubação, o Luiz Henrique respirou sozinho, normalmente, e a maior dificuldade dele era na alimentação. Ele não tinha sucção, ele não fazia o movimento de sucção, então ele não pegou mamadeira, ele não conseguia mamar em mim, ele apresentava raramente uma sucção ou outra, nada que fosse efetivo para que ele pudesse se alimentar sozinho. Então, ficamos 2 meses praticamente na UTI, procurando uma maneira que o Luiz Henrique pudesse se alimentar sem a gastrostomia. Não que eu tenha preconceito com a gastro, mas com o atendimento do hospital, porque eu via que se a gente estimulasse mais, né, que o atendimento era só 5 minutos, o Luiz Henrique poderia desenvolver a sucção, né? E eu não desisti. Sim. Então, ali, naquela primeira semana, eu desci na igrejinha que tinha dentro do hospital, lá do Santa Joana, e pedi para Deus me iluminar e me mostrar o caminho que eu deveria seguir. Porque eu não queria mais ficar ali chorando, né, ao lado do Luiz. E aí eu ouvi Deus falando para mim que eu tinha que subir, soprar no Luiz Henrique, para que ele recebesse o sopro da vida. E a partir daquele momento eu entrava lá sorrindo, mais feliz, com toda aquela angústia interna, mas eu tentava passar para o Luiz Henrique a melhor energia e o maior amor que nasceu ali junto com ele, né? E aí as enfermeiras foram me ajudando a estimular o Luiz, foram me ensinando a fazer exercícios e nada dele sugar. Aí falaram de novo da gastrostomia, eu falei que não, que eu ia contratar uma fono de fora para estimular ele, que eu ficaria ali o tempo que fosse, mas ele sairia lá comendo via oral, porque eu acreditava no Luiz Henrique. Essa foi a primeira coisa que mais mexeu com a gente, que mais deu insegurança, mas que eu fui firme. E hoje ele se alimenta via oral sozinho, assim, com dificuldades, mas ele come muito bem e come muito, viu, Samuca? E aí eu Que levei todas as benção. mamadeiras possíveis e imaginárias que existe no mercado, tudo que você imaginar. E o Luiz Henrique não se adaptava a nada, eu acho que por conta da cânula que ficava no céu da boca, ele tinha ânsia. E aí, uma das marcas que ele aceitou e que ele apresentava mais sucção era a da MAN. Então, as enfermeiras pegavam escondido à noite no lactário e colocavam na boca dele para ele sugar a água. E ele comia mingau de colher, já de mucilon, com 2 meses de idade.
Eu tirei muito leite, ele se alimentou bastante pela sonda com o meu leite durante o tempo que ele ficou na UTI, porque eu achava muito importante. Eu doei também mais de 20 litros de leite para o hospital. Que legal. E aí ele saiu da UTI, foi para a SEMI, eu fui treinada a dar o mingau, né? Porque nenhum bebezinho com 3 meses sai comendo mingauzinho de colher, né? Sim. Ele já tomava água, e aí eu fui muito treinada. E ele saiu de lá comendo esse mingauzinho. Com 10 dias que ele estava em casa, ele chorava, Samuca, absurdo, assim, um choro que não tinha, até então não tinha diagnóstico, tá? Ele chorava, chorava, chorava demais. E eu novamente ouvi uma voz me dizendo, tenta. E veio a imagem da mamadeira na minha frente. E eu peguei a mamadeira, foi dia 12 de setembro de 2013. E eu fiz 30 ml. E eu falei, Senhor, me ajuda. Eu botei, ele sugou os 30 ml. Eu coloquei mais 30, ele sugou. Eu sei que de 30 em 30 foram 180 ml de leite sugando. Nossa, ele tinha 3 meses. 3 para 4, assim, tava É já. muito. Era muita É, coisa. Porque ele comia mingau já, uma coisa espessa. Então, e mesmo assim eu tive que engrossar o leite depois, porque ele já não queria mais aquele leite ralinho, né? Ele já tinha claro. descoberto a parte gorda do leite, né? Que era o mucilon. Então ele começou a sugar. Nisso foi a primeira consulta com o neurologista fora do hospital. Foi quando ele falou a palavra paralisia cerebral. Não foi fácil. Não foi fácil, foi muito triste. A gente ficava pensando, quando se fala de paralisia cerebral, me vinha na cabeça que ele iria ser uma pessoa imóvel, vegetal, e que ele não faria absolutamente nada, né? E vendo as dificuldades que ele já tinha tido, né, de alimentação, eu falei, meu Deus, o que será? E aí eu fiquei digerindo aquilo por uns dias, mas novamente eu busquei a Deus, pedi orientação divina e eu falei que daquele momento em diante, eu olharia para ele com o maior amor do mundo e que eu amava ele, independente de qual seria a deficiência que ele teria, e que eu iria me dedicar todos os dias, fazer o melhor que eu tenho dentro de mim para ele, para que ele evoluísse o quanto fosse permitido por Deus e por ele, o quanto ele conseguisse. E assim a gente segue todos os dias, Samuca. Todos os dias eu acordo pensando o que eu posso fazer de melhor para o Luiz Henrique. Hoje em dia, a palavra paralisia cerebral para mim não significa muita coisa, porque a gente, quando vive com um ser humano e diante das ferramentas que a gente tem de programação neurolinguística e tudo mais, eu olho o Luiz Henrique, eu olho o potencial que ele tem, não a deficiência. Então, se ele mexe a mão mais direita e eu procuro fazer mais coisas para que ele movimente a mão direita do que eu falo assim, meu Deus, ele não mexe a esquerda, né? Então, eu tento... Dá ênfase nas capacidades dele, né, Carol? No ponto Exatamente. positivo. E assim, eu acompanho vocês desde que eu conheci pelo Instagram, e a gente vê esse processo de desenvolvimento dele e a gente percebe, Carol, e é uma das coisas que a minha mãe fez com você, uma das coisas que eu admiro em você, que a minha mãe fez comigo e que eu admiro que você faz com o Luiz, é Uhum. colocar ele convivendo em sociedade. Eu vejo que ele vai muito pro circo. Ele é uma Vai, ele criança, ama. ele gosta de coisas de criança e que bom que ele tem uma mãe igual você, um pai igual o Adelino, que proporcionam isso, assim, porque exige coragem, né, Carol? A gente vai Exige. Eu falar tive dessa muita coragem. dificuldade, Samuca, no início, porque quando ele era bebezinho, até 2 anos de idade, era mais tranquilo. Dos 3 anos para cá, eu ficava pensando, ai meu Deus, mas será? E daqui a pouco ele não vai caber mais no trocador do shopping, ele não. Mas o mundo também tem melhorado bastante em relação à acessibilidade. A gente adquiriu esse carrinho, que é um carrinho muito caro, tudo é muito caro, você sabe, as mães sabem, mas que me proporciona, por exemplo, se eu precisar trocar uma fralda, eu posso deitar o carrinho e o carrinho facilita com que eu possa
trocar ele sem depender de um banheiro. Então, tudo isso me ajuda muito. Existem muitas evoluções, né, em relação a equipamentos, a pensamentos, a ambientes. E eu comecei a me encorajar mais, a falar, não, eu vou para o Parque do Ibirapuera sim, por que que eu não vou? Eu consigo trocar ele no carrinho, qualquer coisa a gente sai correndo, pede ajuda, e aí eu fui começando a me destravar, porque o problema nunca foi o Luiz Henrique, é aquela coisa da proteção de mãe, a gente quer enfiar o nosso filho numa bolha e proteger que ele Evitar fique que ele ali passe algum tipo intacto. de dor, né? Então, É, e não é assim, né, Samuca? A gente vai entendendo, a gente só entende isso depois também que a gente é mãe, né? Os nossos pais faziam isso com a gente. Independente de sim. ter deficiência ou não, acho que todo pai quer o filho debaixo da asa para a vida inteira. Mas eu comecei a olhar o mundo diferente e vi que para o Luiz Henrique esse contato para ele com as pessoas, nos ambientes, era muito importante para o desenvolvimento é, e pessoal, né? O desenvolvimento dele, porque ele não se conectava com as pessoas. As pessoas falavam com ele, ele vivia num mundinho ali sozinho, sem. Ele se conectava comigo, com o pai, com a irmã, e o resto para ele parecia que não existia. Então o circo trouxe essa liberdade também para mim e despertou. O Luiz Henrique desenvolveu muito a gente participando do circo, porque agora ele percebe quando as pessoas vão para o final, lá atrás do palco, ele percebe quando está fazendo acrobacia lá no céu, ele percebe todos os movimentos. Então eu vi o quanto ele evoluiu de estar no convívio com pessoas. Fora E a emoção reconhecer. dele, Carol, você dá para ver só pelo olhar, né? Você sente isso, eu vejo as coisas que você posta. Eu acho que quando posta um vídeo, isso fica mais nítido ainda do que uma foto, porque a Do foto que é aquele segundo. O vídeo às vezes pega 20 segundos, toda aquela sensação da alegria que ele pega quando o Patati, o Patatá pegam ele no colo. no colo. E a E, Samuca é muito engraçado, assim, que eu jamais imaginava. A primeira vez que eu fui no circo com ele, ele olhava aqui, eu tive que levar o celular. Então o celular ficava aqui, a gente aqui, ele olhando o Patati e Patatá no celular, mas não olhava no palco. Acho que na quarta vez, que a gente foi 60 vezes praticamente no circo, ele começou a prestar atenção e reconhecer os personagens, né? Então, a primeira vez que ele olhou e sorriu para o Patati e Patatá, aquilo para mim foi tão é um gratificante. desenvolvimento, né, Carol? Você vê, pô, tá valendo a pena. Sim. É o que a gente estava falando de estímulo, que às vezes você vai dar a primeira vez, parece que não tem resultado, a segunda, a terceira, até que daqui a um pouco você já vê que tá E de mudando. repente ele sai fazendo aquele movimento que você espera a vida inteira. Você fala assim, nossa, mas do nada. Não, não é do nada, é porque teve um trabalho ali de passo a passo, todo o período, para que ele chegasse naquilo. É legal, Carol. Poxa, passa um filme na minha cabeça, porque, como eu te falei, eu não lembro do meu nascimento, eu também não lembro dessas Uhum. coisas. Mas eu tive filho recentemente. E a gente que tem filho, a gente espera ficar no máximo 2, 3 dias ali, porque o ambiente do hospital ele já é um ambiente que por si só já é Sim, pesado, né? Você já. convive com Já é outras pessoas. preocupante, né? Sim, sim, até por questão de pô, preocupar de pegar uma infecção, algumas coisas assim. Uhum. E eu acho que assim, eu lembro do dia que eu cheguei em casa com o Felipe, foi um dos melhores dias que eu falei, nossa, eu tô com meu filho em casa. Eu queria que você contasse como que foi essa sensação, assim, a primeira vez que você chegou em casa, que foi depois que você chegou em casa que você foi no médico e recebeu o diagnóstico, né? Foi, Mas foi. como que foi esse processo? Porque você já me falou que no hospital ali ele passou por alguns tratamentos. Você teve que decidir alguma coisa nesse momento, Carol? E como? Porque é um momento que a gente está muito vulnerável, a mulher mais ainda do que o homem, porque acabou de ter um Sim. parto, e toda a situação hormonal que está acontecendo ali, né? Uhum. Que, enfim, quando tem o filho, os hormônios. Então, como que você teve, assim, de certa forma, uma frieza, né, cara? Pensar, às vezes é difícil a gente, numa situação dessa, pensar com um pouquinho de
de lógica, com um pouquinho de razão. Sim. Como é que foi esse processo de tomada de decisão e se você já sabia que tinha alguma coisa diferente com o Luiz? Diferente, eu não sentia tanto. Eu sentia assim que eu falei, meu, ele vai ter algum atraso, mas eu não imaginava que fosse tão grave a lesão quanto foi, né? Primeiro começou quando eles fizeram uma junta médica e toda quinta-feira e toda segunda eles faziam visita médica, né? E eles discutiam cada caso. E no momento que eu tive que ter mais firmeza e foi mais difícil, porque o Adelino me preservou muito, mas teve um momento que ele teve que voltar à vida, né, a trabalhar, e foi no momento da gastro, foi quando eu tive que tomar a primeira decisão, sozinha, sem falar com ninguém. E os médicos falavam, mãe, você vai ficar aqui, é a única mãe que vai ficar é a Carol. E eu vi ali um mar de médicos na minha frente, acho que devia ter mais de 10 médicos da equipe, decidindo se o Luiz faria ou não a gastro. E não falavam o porquê da gastro. Por exemplo, eles não falavam assim, pode ser que seu filho não sugue. Eles falavam assim, não, é por um período. Então, ficou meio que nebuloso, assim, sem eu saber de fato o que tinha no Luiz Henrique, mesmo porque eles também não saberiam dizer, que era tudo muito novo. E aí eu falei que não, e eles, graças a Deus, e a humanização do hospital, eles acolheram a minha ideia e conseguiram fazer o Luiz Henrique se alimentar via oral. Depois do diagnóstico que a gente chegou em casa, eu me perguntava, eu falava, meu Deus, e agora? O que eu faço? Só que durante todo o período que eu fiquei no hospital, Samuca, eu recebi muitas informações de todos os médicos, terapeutas, falavam assim, estimula, Carol, faça o que você puder, estimula, brinca, faz exercício, canta. E aí, o Luiz Henrique mal chegou em casa, os 3 primeiros anos, eu era a terapeuta louca, assim, eu tinha tudo programado, cada uma Sim. hora tinha uma coisa diferente para eu fazer, ou era estimular sensorial, ou era fazer a fisioterapia, eu tinha tudo muito cronometrado, assim, para que ele não perdesse nem um minuto do tempo, né? E sempre buscando profissionais, técnicas, terapias diferentes, para que eu pudesse, de fato, fazer a diferença para ele. Eu comecei a sentir que realmente ele teria um atraso, uma deficiência mais séria, quando ele completou os 2 aninhos, porque aí, com os 2 aninhos, ele teve uma crise convulsiva que meio que atrapalhou tudo que ele tinha ganho já, né? E aí ele voltou a ficar meio molenguinha no pescoço e tudo mais. E aí eu falei, meu, é mais sério do que eu imaginava. Mas aí eu pensei comigo, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho? E aí o que eu posso fazer para ajudar meu filho é o que eu falei, todos os dias eu levanto e falo, hoje eu vou fazer o melhor para ele, eu vou buscar aprender os exercícios, exercício de fono, de TO, eu estudo sobre a paralisia cerebral, sobre neurociência, eu estudo sobre neuroplasticidade. Então, é muita informação. Meu marido às vezes fala, você está falando mais do que o médico, mas é porque a gente está 24 horas e eu fico Sim. estudando o tempo todo para isso. Porque eu não sou aquela pessoa que o médico fala assim, nós vamos fazer tal procedimento, tá bom? Eu falo, não, não tá bom. Eu vou primeiro pesquisar tudo o que tem de possibilidades para evitar fazer o mais invasivo para ele. Porque eu tenho uma fé, assim, fé na reabilitação, na neurociência, na neuroplasticidade, no meu filho, né? Eu acredito muito, o Luiz Henrique tem muita força de vontade, ele quer fazer as coisas. Então eu entendo que se eu me dedicar para ele, o tanto que ele merece, ele mostra que ele fala assim, não, eu vou conseguir, sabe? Mesmo não falando. É muito incrível isso, Samuca. Sim, e você entende tudo, né, Carol? Tudo que ele quer, só por um É. olhar, só por qualquer som. Eu A não sei gente. se isso é bom ou se é ruim, Samuca, porque aí o Luiz Henrique, ele folga bastante, né, comigo. Mas Quando ele qualquer tá com as criança. outras, quando ele tá com outras pessoas,
meu Deus, eu não sei, falo por... se você pode até colaborar com isso, porque Luiz Henrique, quando ele tá comigo, meu filho é mãe, é birra, às vezes não é nada. É eu virar as costas, eu vou até a cozinha, parou, acabou. Carol, eu fui muito manhoso. Muito, muito. Assim, eu quando criança entrava num shopping, eu queria esse tênis, geralmente era o mais caro, que era o mais legal. Eu chorava, já teve vez da minha mãe me deixar sozinho dentro da loja. Ela ficou me olhando de fora, é claro, mas eu não vou ficar aqui. E eu dei um show lá dentro. Então, assim, realmente, eu vejo isso com meu filho. O comportamento, quando a Carol tá, é um. Por exemplo, quando ele cai no chão. Se ele vai falar para ela, ai, fiz dodói, não sei o que, ele já está começando a falar, né? Do jeito dele, lá, com a linguagem dele. Mas ele enfatiza muito mais porque ele quer muito mais atenção. Se ele está só comigo, ele fala que bateu e não chora. E às vezes são quedas que dão o mesmo impacto. Essas quedinhas que bate o joelho e tal, a gente não se preocupa. Né? Então, assim, eu acho que é um comportamento natural, tanto é que a palavra manha tem de origem, né? A mãe mesmo, porque é para a mãe que a gente tem a tendência de ter mais manha, mas que a gente tem na mãe uma fortaleza, né? E aí, o papel, se tratando de constelação familiar, até o Wagner, que é meu constelador familiar, está assistindo a gente aí. Um abraço, Wagner. Você pode até comentar sobre isso. Eu adoro constelação familiar. Então, o papel da mãe é ser essa fortaleza e do pai é de quebrar isso, é de dar essa liberdade, é de jogar para o mundo. Então, eu acho que quando vocês, e eu vejo que você e o Adelino tem muitas essas coisas alinhadas, isso é importante porque quando a gente fala de filho especial, fica muito na mãe. Eu, nas minhas palestras, eu falo muito da minha mãe, sim. Só que foi fundamental em muitos momentos, e até hoje meus pais estarem juntos. Eu sou do ano de 88, Carol, então eu tenho o prazer de ver essa melhora no mundo, que você falou de inclusão e coisa. E eu posso te falar, assim, que de 88 para cá, melhorou muito. Claro que muitas coisas precisam melhorar. Eu acho que, principalmente essa questão de estacionamento, que as pessoas ainda não têm a consciência que tem gente que tem menos mobilidade ou que não tem nenhuma mobilidade, que depende de uma vaga mais próxima. E isso eu vejo que muita gente ainda não desenvolveu isso. Mas eu acho que a gente, em muitas coisas, está num processo de evolução e nessa questão de ir para o mundo. Até hoje eu passo situações, às vezes, que eu sendo triatleta, fazendo tudo que eu faço, que às vezes eu não consigo subir um degrau. Porque dependendo de como é que está o degrau, se não tem um corrimão e tal, eu preciso de alguém. E aí eu tive que, desde cedo, desenvolver essa questão de pedir. E não é só o pedir, é como que você envolve. Né? Minha mãe tem isso muito bem, ela tem muita sabedoria. Só que ela, na geração dela, ela sentia muita falta de trocar experiências com outras mães. Que elas existiam, a gente fez o tratamento todo no Sara Kubitschek, em Brasília, e que lá tinha muitas mães com crianças com deficiência, só que a cultura na época era diferente. As mães levavam os filhos escondidas, como se fossem umas múmias. Ninguém muito queria falar, porque... Não olhava para o lado, né, Samuca? Não, e a deficiência nos anos 80, e aí se você for estudar a história da deficiência, você vai ver que isso aí está muito ligado a uma cultura de guerra, mas era vista como uma fraqueza. Hoje não é mais. Pelo contrário, eu vejo várias pessoas com deficiência dando palestras e que motivam muita gente. O Thiago está nos assistindo, o Thiago é um menino fantástico, o Thiago Link, Carol. Ele está aí, amanhã eu vou fazer uma live com ele também. É uma energia fantástica, faz palestra pra caramba, motiva muita gente e tem uma deficiência física. Mas é uma criança com uma energia incrível. Então, assim, eu vejo cada vez mais essa transformação da deficiência, que antigamente era vista como uma fraqueza, hoje é sim vista como... E não só pela pessoa, mas pela mãe, pelo pai que permanece junto, porque o pai que foge de uma situação dessa é covarde. Muita gente... E acontece muito, né, Samuca? Sim. Muito. Tem diminuído bastante, Carol.
tem diminuído bastante, mas da minha geração, mais da metade, com certeza, era cerca de 60%, Sim, 70% dos homens. Por quê? Porque aí tinha uma cultura muito, ah, não, meu filho não é perfeito. E aí vem, enfim, um monte de situações, mas que eu vejo que quando estão alinhados os papéis de pai e mãe, e cada um vai ter um conceito diferente sobre o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa sim, mãe, mas um conceito que eu acho que engloba tudo é que cada um ter presença, né, Carol? Eu acho que a sim. presença e a forma que você estimula, porque eu sempre falo, eu perguntei muito para minha mãe essas coisas que eu estou te perguntando, porque eu precisava entender o sentimento dela para passar isso, principalmente nas palestras. Mas são Uhum. coisas que eu sempre gostei de entender. E uma das coisas que eu queria que você falasse, qual foi, eu imagino que você já falou, que você falou de fé, da vez que você foi na capelinha ali, mas qual foi realmente o momento que a tua chavinha na cabeça virou do luto para a luta, né? Que você percebeu, bom, se eu não fizer tudo o que eu faço, o Luiz vai se desenvolver de uma tal maneira. Se eu fizer tudo o que eu faço, tudo que está ao meu alcance, o Luiz pode se desenvolver e vai se desenvolver muito mais. Quando que caiu a ficha para você, efetivamente, Carol? Porque muitas vezes muitos médicos não falam isso, né? Não. Na minha época, por exemplo, não era estímulo diário. Se falava em 2 vezes por semana seria o suficiente. Hoje a gente sabe que não é. Ainda Uhum. mais para quem tem quadros de espasticidade, como é o meu caso, que Uhum. quanto mais parado você fica, mais regride. Sim. Então, eu queria que você falasse assim, qual é o exato momento que essa chavinha do luto, que falar, poxa, por que eu, por que meu filho, para a luta, falando, não, agora nasceu em mim uma mãe leoa e eu vou para cima, eu vou fazer o melhor e eu quero ver meu filho bem. Acho que esse é o... Começou na UTI, como eu disse no início, né? Que eu falei, eu não quero meu filho triste, eu não quero ancorar no meu filho tristeza, eu não quero ancorar a angústia, eu quero que ele se sinta preparado, eu quero que ele se sinta amado, quero que ele sinta que ele é bem-vindo e que ele vai ser amado independente de qualquer coisa que seja ou que ele tenha de deficiência, né? E eu acho que o termômetro do filho, praticamente, né, é a mãe. Então, às vezes eu posso estar ali com o coração triste, mas eu decido externar felicidade. É como mudar a estação do rádio, que antigamente a gente não tinha aquele botãozinho que a gente tinha que girar frequência, né? para ouvir a música limpinha. É assim que eu decidi viver minha vida. A cada momento que eu senti uma tristeza, eu viro a chave e coloco um sorriso no rosto, eu olho as coisas boas que a vida nos deu e nos dá, tudo que a gente conquista ou conquistou, porque a gente começa a perceber, Samuca, que cada movimento, cada olhar, uma mexida de um dedinho é um milagre divino e que a gente não agradece por termos todas essas condições, né? Às vezes eu acho que tem mais deficiência aquele que tem todas as condições e não faz as coisas do que Com aquele que tem uma certeza. deficiência, mas tenta fazer. E eu percebi muito que o Luiz Henrique tinha uma força de vontade descomunal, assim. Então eu falei, porque se ele tem essa força de vontade de ir em frente, por que eu vou desistir? Né? Então eu falei, eu primeiro preciso me capacitar para poder estar bem para o Luiz Henrique. É lógico que uma mãe nunca consegue estar, nenhum ser humano consegue estar 100% feliz o tempo todo, né? A gente também se cobra, eu acabo me cobrando demais, que eu falo, nossa, eu poderia ter feito mais coisa, mais exercício, mas o que eu mais quero que o Luiz seja, é que eu quero que ele seja um ser humano feliz, né? E eu percebo que pela minha história de vida e o que a gente vem carregando desde criança, tá aí o Wagner que pode falar mais, mas falando sobre as âncoras negativas que a gente carrega desde criança para o mundo adulto muitas vezes, né? Então eu falei, eu não quero
ser essa mãe, pelo menos conscientemente, eu quero transmitir para ele o maior número de âncoras positivas. Então, quando o Luiz dorme desde pequeno, eu falo, filho, e eu lembrei muito da sua mãe, lembro todos os dias quando eu converso com ele, eu falo, filho, você vai andar, você vai falar, você vai correr, você vai brincar, e a mamãe vai estar aqui para fazer tudo isso junto com você. Então, todos os dias eu converso com ele quando ele pega no sono, que eu vou colocar ele na cama. E eu lembro da sua mãe, porque ela também fez isso com você. E essas âncoras vão fazendo com que desperte cada vez mais a consciência do Luiz Henrique, do corpo que ele tem, do que ele é capaz de fazer. Então, eu busco, Samuca, todos os dias. Não é que você vira a chave de um dia para a noite. Eu acho que a gente vai virando a chave em cada Dia a momento que for dia. necessário, dia a dia, exatamente. Ontem, por exemplo, Samuca, meu marido viu que ele acordou, eu estava chorando, cansada, quarentena, um monte de coisas de Claro. casa para fazer, preocupação com o trabalho, mas eu falei, não, respirei fundo e pedi sabedoria para Deus e comecei a cantar para ele, cantar as musiquinhas que ele gosta. Automaticamente ele se acalmou, ele olhava nos meus olhos, ele fazia carinho do jeito dele e aí ele dormiu novamente. Então, no momento que der aquela angústia, aquela desespero, aquela dificuldade, respira. Respira e que você vai olhar diante do problema, né? Eu tenho como inspiração Pat Adams, né? Que ele não tratava a Sim. deficiência da pessoa, ele tratava a capacidade, ele tratava o ser humano, né? Que estava ali por Porque a trás pessoa daquela ela não é a deficiência que ela tem, né, Carol? Ela é muito mais que Exatamente. isso. Né? Exatamente. A Então, se deficiência eu... faz parte do todo que é muito mais complexo, muito maior do que isso. É um detalhe, é realmente um detalhe. E que algumas coisas vai ser da personalidade do Luiz, vai ser da minha personalidade, independente da deficiência, independente da persistência, essas forças de vontade, ele teria de qualquer maneira. Então, assim, eu sou uma das pessoas que eu combato muito isso. E as pessoas, muitas mães, Carol, me fazem essa pergunta, exatamente assim, Samuel, o que eu posso fazer de melhor pro meu filho? E a minha resposta é sempre a mesma, faz 15 anos que é a mesma. Porque nesses 15 anos eu acompanhei muitas mães e pais, pessoas com deficiência, Carol. E o pior que você pode fazer para o seu filho com deficiência é ter ele como um peso e deixar ele sentir isso. Então, poxa, às vezes uma mãe convencional faz isso. Nossa, eu abri mão de uma faculdade, eu abri mão de um sonho por causa do meu filho. Faz parte da vida. Agora, Quando você faz não uma colocar... escolha, Não é um fardo você... que seu filho precisa carregar. E eu vejo que você realmente se demonstra assim, cara. E para mim é fundamental, porque várias vezes, até maiorzinho, quando eu sofria bullying na escola, eu chegava, mãe, olha, aconteceu isso. A minha mãe estava sempre com uma fortaleza. E lógico, depois ela ia chorar sozinha no quarto. Que hoje eu entendo, depois de muitos anos, cai a ficha, né? Dela conversar, tá rindo, tá forte, escorrendo uma lágrima, né, com um pouco quarto e fechar a porta, mas ali ela sofria sozinha e para mim ela passava toda essa segurança e eu vivia com essa segurança. Eu pensava, bom, se minha mãe confia em mim, qualquer um vai confiar. Para mim era a minha referência, é meu ponto de partida. Então a melhor coisa que você pode fazer para o teu filho, isso independente de ele ter ou não deficiência, é sem dúvida nenhuma não fazer ele carregar um fardo que não é dele. O filho é um motivo para ser feliz sempre, o filho é um motivo para dar mais perspectiva, continuidade à nossa vida. Exatamente. Então, e eu vejo que até o nome do seu Instagram tem amor, né, Carol? É mãe que ama, porque realmente... e aí tem outro conceito que eu combato dia a dia, que tem gente que acha que demonstrar amor também enfraquece. Eu acho que o amor nunca é demais. Não, o amor é a maior energia do universo. Você não pode ser complacente com os erros quando você percebe que teu filho tem consciência do erro. Se ele não tem a consciência do erro, para ele não errou.
e talvez ele não esteja errado mesmo. Né? Uhum. Mas quando ele tem a consciência do erro, você tem que falar, olha, tá errado, você tem que corrigir, é papel de pai, de mãe, mas esse negócio, eu até Estamos hoje, nessa fase aqui, viu? eu até bom, pra você ter ideia, ontem, Carol, anteontem seria o dia de uma palestra que eu daria para 5.000 pessoas, então eu sinto, né, nessa quarentena aí, foi Sim, cancelado, e eu senti muito. Ontem eu chorei demais, eu falei, poxa, era meu sonho estar nesse palco, eu vou estar ainda esse ano, o evento foi adiado, a gente não sabe para quando ainda, mas o pessoal já me ligou, quer contar comigo. Para quem que eu liguei? Eu liguei para minha mãe. E aí vieram, eu com 32 anos, com filho, com tudo, vieram palavras de conforto, da fortaleza. E, enfim, então, o amor, ele nunca faz mal. não. Ele só faz bem, ele só agrega. O problema é quando esse amor, ele vira protecionismo, que aí já não é amor. Aí é um Uhum. medo que a mãe tem, que o pai tem, de expor o filho. E, na verdade, o expor o filho, ele faz muito parte do desenvolvimento, né, Carol? Até Sim, dele interagir, de tudo isso. Então, são seguranças que todo pai e mãe tem que ter para desenvolver mesmo e tem que entender que a essência de tudo criança, ela tem que viver bem, ela tem que brincar, ela tem que ver sim. desenho, ela tem que ir para o circo, ela tem que, Tem que independente ser das criança. condições, é criança e é isso que vai ficar marcado na infância dela. Eu acredito muito que você vivendo a primeira infância, as fases certinhas da vida, a segunda, a terceira, isso te torna um adulto feliz lá na frente. Porque eu Sim. vejo muita gente infeliz porque pulou algumas etapas da vida ou ficou adulto muito Uhum. cedo, entendeu? E aí é um peso que às vezes a pessoa demora anos e anos de treinamento, desenvolvimento pessoal para tirar. E acaba às vezes resolvendo, mas é um peso que ela carrega por muito tempo e que não Sim. vale a E é pena, uma né, Carol? cicatriz que você se ressignifica, mas você não apaga, né? Então, quanto Sim, é o que eu penso todos os dias. Quanto menos cicatriz eu deixar no Luiz Henrique, né? Ele vai ser uma criança feliz todos os dias e mais alegre e vai ter um melhor desenvolvimento. Então, o tanto que eu posso transmitir todo o amor. Eu falo às vezes, filho, perdoa a mamãe se eu perdi a paciência, mas você fez assim, você fez assado. Eu converso com ele. Eu não sei o nível de cognitivo que ele tem, mas acredito que ele tem um bom cognitivo, que ele tem um cognitivo preservado, que ele entende muita coisa. E eu converso com ele como se eu estivesse conversando com uma criança típica. Eu falo, filho, a mamãe te ama, eu vou te proteger, eu vou fazer tudo para você, mas não precisa morder, não precisa puxar o cabelo, a mamãe tá do seu lado. Eu sei que às vezes ele se frustra, sabe, Samuque? Então, o que tem doído agora de um tempo para cá é ver ele querer fazer certo movimento, ele se frustrar e ficar irritado e se morder. sim. E isso é muito É, difícil de lidar. aí, Carol, aí entra o que a gente falou, é reforçar o positivo. Você vê que ele está irritado com alguma coisa que ele não consegue fazer, joga para ele uma coisa que ele consiga fazer e Consegue. enche ele de confiança, entendeu? E fala, olha filho, você não levantava o braço até aqui, você não fazia esse movimento desse jeito, você está melhor a cada dia. E realmente fazer o que ele acredite e que seja verdade isso, porque realmente eu de longe, cara, eu até falo isso com você, já falei várias vezes. Às vezes eu posto você posta uma coisa que ele está fazendo, eu falei, cara, eu não vi ele fazendo esse movimento, pelo menos quando eu estava pessoalmente com ele, e Sim. realmente eu não vi, e hoje eu vejo o desenvolvimento, e que às vezes para quem olha de fora, para quem não passou pelo que a gente passa ou passou, Uhum. é pouco, é nada, mas a gente sabe que é muito. A gente sabe a importância Sim. dessas E o pequenas quanto a gente vitórias, cara. lutou, né, Samuca? Isso. Porque são dias e dias de terapia, de sonos perdidos, de preocupação e de muita dedicação, né? E o importante enfatizar de tudo, né, Samuca, é que cada ser humano é único, cada criança vai se Claro. desenvolver do seu jeito. Então, eu tenho muito isso em mim. Eu tenho, lógico, você como minha inspiração, como outras pessoas que com PC que se desenvolveram muito bem, mas a gente também tem que ter o pensamento na realidade.
né? E a aceitação não é só naquele momento do diagnóstico, a aceitação é em todos os dias, quando a criança consegue ou não consegue fazer algo, e isso vai passando o tempo, e ela pode ou não adquirir aquele movimento, pode ou não fazer tal coisa. Então, eu tirei esse peso de mim, essa cobrança. Então, o que ele alcançar, eu vou estar feliz, e se ele não alcançar, eu vou estar feliz e vou Claro. continuar do lado dele para sempre, né? E amar ele Muito lindo, incondicionalmente. Carol. Isso é muito É lindo, de é muito verdade. lindo. Hoje, Eu, Samuca, eu consigo contar toda a nossa história sem sofrimento. Por quê? Porque eu ressignifiquei aquele momento lá atrás. O meu luto foi muito curto, né? Porque eu entendi naquele momento que eu conversei com Deus que eu tinha que focar no positivo, que eu tinha que focar nas coisas boas. Então, quando a gente não tá legal, ou quando o Lulu não tá legal, a coisa que a gente mais faz junto é cantar. Eu pego o instrumento, eu dou na mão dele, a gente canta muito o tempo todo, porque é o que ele mais ama fazer. Então eu coloco ele de pé, a gente põe musiquinha, e é muito incrível como o Luiz Henrique vai do 0 ao 100. Ele tá triste, mas ele fica feliz. Então eu tento ir mudando esse padrão de comportamento da irritabilidade, que é o que você falou, quando ele se frustra, eu começo a cantar, eu distraio a atenção dele para que ele possa voltar a sorrir e voltar a se isso é sentir fundamental. feliz. Isso é fundamental. Carol, olha só que comentário legal aqui. Eu tô vendo todos os comentários. Queria mandar um abraço pro Pesteiro Diário no Especial aí, que tá com a gente, tá Ah, ela é assistindo. maravilhosa. Que Zé irmã Paulo, a maravilhosa. Camila, o Thiago, que a gente vai fazer a live amanhã, mas aí tem um comentário do Wagner aqui, como uma opinião no constelador, o Sim. constelador da minha família. A mãe, sistematicamente, é sempre mais acolhedora desde a gestação. O pai, para o filho, é aquele que representa algumas rupturas. O pai manda o filho para a vida. É mais ou menos o que a gente falou aqui, né, Carol? Claro que o Uhum. Wagner vem com um conhecimento mais específico e melhor do que a gente nessa área, Sim. mas é isso aí, é cada um fazendo um papel e os dois são muito importantes. Os dois são muito importantes, mas eu digo que foi muito importante meu pai ficar junto com a minha mãe e dar todo esse suporte, porque que nem você falou, as coisas são todas caras, né? Desde de coisas de ortopedia até cirurgias, tratamentos, fisioterapias. Medicamento. Tudo é muito caro e às vezes a gente tem que andar muito para conseguir isso e aí tem todo o custo de tempo, de deslocamento, tudo isso, né? Olha que comentário da Luísa aqui também. A Luísa estudou comigo, foi minha colega há muito tempo. O pai acaba se tornando pai só depois do nascimento, após conhecer o filho pessoalmente. A mãe entende seu papel mais cedo. Luísa, eu concordo com você, pelo menos comigo foi Sim. assim. A gente, quando É, pega o filho no colo a primeira vez, você fica meio assim, pô, e agora o que eu faço? Eu não sei isso, mas aí você vai aprendendo. Mas com certeza a mãe ela já tem um laço desde a gestação, alguma coisa que nasce ali dentro dela por todo esse processo e que ela amadurece mais cedo. A Camila está perguntando aqui qual a idade do Luiz Henrique, Carol? o Luiz Henrique, vai fazer 7 anos, dia 28 de maio. Ele é geminiano, gente, então realmente ele é uma pessoa que muda de humor rapidamente. O Luiz tem tudo a ver com signo, é sério. Eu dou muita risada, porque eu falo, gente, como pode? Eu não acredito muito em astrologia, em nada disso, mas o Luiz Henrique tem muita característica de um bom geminiano, viu, gente? E ele manda bastante em mim, viu? Eu nunca vi. Que criança esperta que é essa? Olha aqui que legal, a Luana, que é uma mãe que eu conheço também, tem uma filha muito especial que chama Rebeca. Falou que está aprendendo muito aqui. Legal, o Wagner também. Carol, Luiz, sabe que você é fonte de força para ele, a forma dele sentir ser mais forte. E você permitindo que ele caminhe para o máximo que ele conseguir. Isso aí. Legal, legal. Show de âncoras Independente de positivas. onde, né, Samuca? A gente é assim como ser humano, né? A gente põe um objetivo
mas a gente não sabe se a gente alcança ou não. O importante é que durante a caminhada a gente vai comemorando cada conquista, né? E reforçando os comportamentos positivos, os pensamentos positivos. E a dica que eu deixo para as mães é viverem um dia de cada vez e não comparar filho, porque cada A um é comparação, um. a comparação, quando você compara, às vezes eu tenho dois irmãos gêmeos e minha mãe sempre fugiu da comparação, apesar de eles terem a mesma idade, o mesmo peso, a mesma altura, ela nunca comparou porque eles são pessoas totalmente diferentes. Um deles parece muito mais comigo do que entre eles, de personalidade. E a comparação eu só vejo pontos negativos, né? É claro que todo pai Exatamente. faz com o intuito de nivelar, assim, olha, teu irmão é isso, seja assim também. Mas para mim é uma visão um pouco equivocada. Você pode fazer essas coisas de outra maneira, sem ter comparação. Eu acho que sempre, se você focar no positivo, Sim. eu sempre corrijo o Felipe. Por exemplo, agora ele está com um ano, vai fazer 1 ano e 8. Está jogando as coisas no chão, está descobrindo um monte de coisa. E aí, às vezes eu falo com ele, eu falo, filho, eu não estou gostando, papai te ama muito, mas eu não estou gostando desse comportamento. Então, Uhum. eu nunca direciono para a pessoa, porque eu amo realmente o filho que ele é, todo o desenvolvimento que ele vem tendo, só que eu foco no que eu... E falo, olha, eu não estou gostando disso. Uhum. Específico, nunca denegrindo o que ele é, tudo o que ele tem de bom, que são muito mais coisas boas nesse processo do que... Muito mais coisas Sim, positivas do que negativas, né, Carol? sim, Para sim. a gente fechar aqui, que a gente falta 3 minutinhos para acabar, Carol, eu queria saber de você esse negócio do julgamento, porque a gente que tem filho pequeno já passa por um monte de julgamento do tipo Sim. assim, na minha época não era assim, ou eu fiz diferente. Eu lembro que teve uma mãe que eu olhei e eu conheço o filho dela, meu amigo, faz 30 anos. Meu amigo de infância, ela falou, eu não fazia assim com meu filho. Eu falei, bom, ainda bem, porque eu quero que meu filho seja diferente de mim e do seu filho, inclusive. Porque eu acho que o mundo está melhor e as coisas vão Sim. mudando para melhor. E a gente, como pai e mãe, tem que se adaptar a isso. Eu falo, pô, eu quero que meu filho seja totalmente diferente do teu filho, muita coisa. E eu queria falar com você assim, como que você lida com esse julgamento? Porque eu imagino que as pessoas, como minha mãe passava, minha mãe trabalhava, minha mãe cuidava da casa e minha mãe cuidava de mim, que a gente sabe que não é pouca coisa, mas mesmo assim Uhum. tem gente que olha para você e fala, nossa, mas você só faz isso, só cuida do filho e cuida da casa, é como se fosse pouca coisa. Como que você lida com Sim. isso, Carol? Então, Samuca, eu não dou muita abertura para opinião externa desde que ela seja positiva, né? A gente tem que saber aceitar e rejeitar presentes externos. Então, é lógico que às vezes tem um comentário ou outro que a gente fica com aquilo guardado dentro da gente, mas como um bom penelista, a gente ressignifica logo esse sentimento e deixa para lá. O que não serve, a gente não precisa guardar. É lógico que não é fácil, que tem muita gente que fala, ah, faz assim, faz assado. Nossa, mas ele ainda come assim? Ah, mas ele não vai mastigar direito nunca? Ou, nossa, eu faria isso, eu colocava assim. Eu falo, gente, cada ser é único. A gente, o que eu brigo muito e luto pelo Luiz Henrique é em questão da individualidade. Ele é um ser único, eu sou um ser único, você é um ser único. Então, eu não gosto de rotulação, eu não aceito rotulação e eu tenho muita dificuldade que quando a gente vai em certas instituições, as pessoas falam, ela fala assim, e eu falo, não, não é bem assim. Aí eles falam, ah, mas tá vendo, você tem que aceitar o seu filho. A questão não é a aceitação do nosso filho, da deficiência que ele tem, e sim dos rótulos que as pessoas colocam sobre ele, E né? tem uma diferença muito grande, né, Carol, entre aceitar e se acomodar e aceitar e querer que ele se desenvolva da melhor forma, do jeito dele, no tempo Exatamente. dele. E aí tem uma frase que eu queria colocar aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, que é nunca aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada na vida. Porque Uhum. só quem passou por uma realidade semelhante à sua vai ter noção do que você passa. Quem não Uma passou, mínima noção, né? é, Porque cada às vezes o realidade é médico, às vezes o fisioterapeuta que trabalha com 10 crianças
com paralisia cerebral, por exemplo, não sabe o que uma mãe passa. Eu brigo muito, Carol, até hoje, para fazer essa fisioterapia mais funcional, fazer uma fisioterapia voltada para a criança poder escovar os dentes, coisas do dia a dia, porque às vezes tem alguns movimentos que não tem nem cabimento, eu vejo assim, trabalhar. Para que vai fazer isso se não usa no dia a dia? Faça coisas do dia a dia. Eu já fui em médicos que falaram, olha, Samuel, você não pode fazer agachamento.